Olá, quinto ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as linhas imaginárias da Terra, tá? Na turma 501 eu já até passei um texto no caderno de geografia sobre isso, mas a gente não conversou sobre o assunto, porque foi corrido, tanto que na 502 ainda não passei. E eu vi que a tia Cris deu uma aula mais ou menos para vocês sobre paralelos e meridianos, isso é atividade de geografia. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês rapidinho sobre essas linhas imaginárias. Por que elas se chamam linhas imaginárias? Porque elas não existem. O ser humano fez isso para ele poder dividir melhor a Terra para modo de estudo. Não existe uma linha que corte a Terra, tá? Por isso que ela é imaginária. Ela existe nos mapas, no globo terrestre, mas de verdade ela não existe, tá? Essas linhas imaginárias, elas são chamadas de paralelos e meridianos, tá bom? E elas foram feitas para facilitar a localização na superfície terrestre, tá? Elas podem ser vistas, como eu já falei, só nos mapas e nos globos terrestres. O que é globo? Globo terrestre é a Terra em do formato dela, o mais parecido com o que ela é, redonda, tá? E o planisfério é o mapa mundi, quando a gente olha ele aberto, desenhado numa folha, tá? Os paralelos são as linhas que circundam a Terra. Então, imagina uma bola, tá? Os paralelos são as linhas nas horizontais, tá? E os meridianos são as linhas verticais, tá? Vou mostrar para vocês uma representação aqui. Quando a gente vê aqui o mapa mundi, que é o planeta Terra aberto, tá? Como se fosse o desenho. É ele no planisfério. Por que planisfério? Que é plano, tá? Quando a gente vê essas linhas assim, que a gente vê em pé, tá? São os meridianos. Todos os meridianos têm nome, só o principal, que é o do meio, que se chama meridiano de Greenwich, tá? Já os paralelos, que são as linhas nas horizontais, elas têm nomes, tá? Essas linhas têm nomes, que na atividade vocês vão ver. O paralelo que passa exatamente pelo globo terrestre ao meio se chama linha do Equador, tá? E depois da linha do Equador tem acima da linha do Equador o Trópico de Câncer e para cima o Círculo Polar Ártico. Embaixo da linha do Equador tem o Trópico de Capricórnio, que são os principais, e o Círculo Polar Antártico. Eu peguei esse desenho aqui na internet para vocês terem uma ideia. Que apesar da gente sabe que a Terra ela é redonda, tá? Quem tá aí com essa história de terra plana, isso é mentira. Terra redonda, ela é assim. Nós temos aqui uma representação da Terra no desenho, tá? Se vocês estão vendo. Polo Norte, porque é o hemisfério norte. Polo Sul, porque é o hemisfério sul. Essa linha que corta exatamente no meio seria a linha do Equador, tá? Essa daqui, que tá logo acima, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Você está vendo que apesar da Terra ser redonda, ela não é... Quando a gente olha no mapa, a gente olha todos os países assim retinhos, não é? Esse mapa, se a gente virasse ele assim, ele vira um globo terrestre. Mas a Terra, lá no sistema solar, ela não fica reta nessa posição. Ela fica mais ou menos inclinada. É o eixo da Terra. Por isso que aqui nesse desenho, vocês estão vendo? Ela está inclinada. No planisfério, a gente vê assim, não é? Os planetas. A gente vê assim, aqui está mostrando. O Brasil, ó, continente americano. Ele fica assim no planisfério. Na Terra, lá em cima, ele é levemente inclinado, tá? Por isso que parece que a linha do Equador, ó, ela tá passando subindo aqui no continente americano, tá? Não tá passando reto, que se fosse reto seria assim. Por quê? Justamente porque a Terra é levemente inclinada, tá bom? Então, isso é só um resuminho para vocês. Vou colocar essas imagens para vocês verem, passar as atividades. E vou passar uma atividade também de coordenadas, que é para vocês começarem a se acostumar com a localização, que a gente vai fazer atividades mais pra frente. Tá bom? Explicação rapidinha, né? Porque eu sei que são poucos que estão vendo, mas espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, tá? Tia tá com saudades. Um grande beijo pra vocês.